E aí pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam acompanhando a nossa série sobre indicadores para análise de uma ação. E hoje a gente vai falar sobre o PSR. Esse é um indicador que poucas pessoas conhecem, mas é um indicador muito importante para a avaliação se uma ação está barata ou está cara. Se é uma ação que está na hora de comprar ou está na hora de vender. Então vamos estudar aqui um pouco sobre esse indicador. PSR. O que é o PSR? O PSR possibilita que a empresa avalie suas vendas e também faça um comparativo frente aos concorrentes. Ou seja, o PSR é o seguinte, é como se você fosse ver, calcular, fazer a relação do preço da ação com relação às vendas que aquela empresa está fazendo, está realizando. Então, o PSR é um indicador em relação às vendas de uma empresa. E por ser um indicador em relação às vendas das empresas, é muito importante porque esse tipo de receita ele é menos volúvel, é menos variável. Diferente do lucro, que muitas vezes nós já vimos quando nós vimos o indicador sobre preço sobre lucro, nós vimos que esse não poderia ser o único indicador a ser levado em conta, porque o lucro pode ter sido motivado por alguma situação que não se voltará a se repetir. Quando nós estamos falando do PSR, nós estamos falando do indicador que analisa as receitas vindas das vendas dos produtos de uma determinada empresa. E por isso ele é tão importante. Como é que é calculado, então? Qual é o cálculo do PSR? É simples, o PSR é igual ao valor de mercado da empresa dividido pela receita líquida dela. O que é o valor de mercado? O valor de mercado é muito simples o cálculo. É o preço da ação, ou seja, a cotação atual da empresa vezes o número de papéis que a empresa tem, ou seja, o número de ações. Você pega a cotação atual da empresa e multiplica com o número de ações. Eu preciso fazer esse cálculo? Não precisa, porque no site da B3, todos os dias a B3 coloca a planilha do valor de mercado de todas as empresas listadas com base na cotação do dia anterior. Então basta você ir lá no site da B3 e olhar o valor de mercado da empresa. Então, o PSR é esse valor de mercado dividido pela receita líquida. Aonde eu tenho a receita líquida da empresa? A receita líquida da empresa eu pego na demonstração de resultados da empresa. Você vai lá no RI da empresa, no site RI, e pega então essa informação da demonstração de resultados. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o valor de mercado dividido pela receita líquida. Vamos pegar aqui o exemplo de uma empresa de seguros, a Suamérica. A receita líquida anual dessa empresa ultrapassou aí os 20 bilhões de reais e o valor de mercado dessa empresa ultrapassa aí os 18 bilhões de reais. Então, se eu faço o seguinte, eu pego o valor de mercado e divido por essa receita líquida, eu chego ao PSR de 0,84. Ok, e o que isso significa? Assim como os outros indicadores de precificação de ativos, o PSR, quanto menor ele for, melhor a oportunidade de comprar uma empresa. Há alguns analistas, alguns estudiosos que acreditam que um PSR até 1 é razoável. Um PSR acima de 3 está muito caro a empresa. E um PSR abaixo de 0,75 seria uma excelente oportunidade de compra. Então eu peguei aqui 3 empresas de um mesmo setor, ou seja, o setor de seguros, para que a gente compare o PSR dessas empresas. A Suamérica, que nós já calculamos, o PSR dela está a 0,84.
A Porto Seguro, PSR, está a 0,81 e a IRB Brasil Resseguros está a 1,28. Então, tomando esse indicador em comparação às outras empresas, você vê que a Porto Seguro está com um PSR mais atrativo, tá? Mais atrativo, que está abaixo de 1. Veja só, mas esse não deve ser o único indicador a ser considerado. Por quê? Porque há empresas que vendem muito e lucram pouco, e outras que vendem pouco e lucram muito. Então, a gente precisa entender isso, que empresas maiores, naturalmente, muito provavelmente, terão um PSR maior e empresas menores um PSR menor. Há também empresas que têm uma determinada sazonalidade de suas vendas. E isso impacta, então, a receita líquida e vai impactar, muito provável, também, com certeza, o PSR. Então, mas o PSR, gente, é um indicativo muito bom, é um indicador muito bom para você analisar uma empresa. Principalmente quando você pega esse indicador, PSR, e compara com o PL. Porque você vê o preço sobre o lucro e o preço sobre a venda. Esses dois indicadores conjugados vai lhe dar já aí bastante bagagem para você analisar empresas de um mesmo setor. Mas esse não deve ser o único indicador. Então, até o próximo vídeo, onde nós trabalharemos outro indicador para análise de ações. Tchau, tchau, pessoal.